Você não encontrou este vídeo por acaso. Algo dentro de você já sabe disso. Existe uma diferença enorme entre quem está apenas assistindo e quem foi trazido até aqui porque a nova linha do tempo já começou a se organizar ao redor da sua frequência. E essa diferença não é pequena. Ela define literalmente tudo o que você vai experimentar daqui para frente. Antes de continuar, faça algo comigo agora. Escreve nos comentários apenas uma palavra: escolhido. Não pensa muito, só escreve. Esse ato simples já começa a alinhar sua atenção com o que você está prestes a reconhecer. Agora respira fundo, porque o que você vai ouvir aqui não é informação nova, é reconhecimento. Bashar sempre disse que você não atrai o que você quer, você atrai o que você é. E o que você é agora está mudando, numa velocidade que a maioria das pessoas ao seu redor não consegue acompanhar. Você já sentiu isso? Aquele momento em que tudo parece silencioso demais. As pessoas ao seu redor continuam fazendo as mesmas coisas, tendo as mesmas conversas. E você simplesmente não consegue mais participar daquilo com a mesma energia de antes. Não é tédio, não é superioridade, é frequência. Você começou a vibrar em outra faixa. E quando isso acontece, o mundo antigo não te segura mais. Se você ficar comigo até o final deste vídeo, eu prometo que você vai entender exatamente por que isso está acontecendo com você agora. E, mais importante, você vai saber o que fazer com essa mudança. Porque existe algo que ninguém te contou ainda sobre essa transição. E esse algo muda tudo. O primeiro sinal de que você já foi escolhido pela nova linha do tempo é o mais estranho de todos. E a maioria das pessoas ignora esse sinal porque não entende o que ele significa. Você começou a sentir um tipo de cansaço que não passa com sono. Não é aquele cansaço físico de quando você trabalha demais. É um cansaço existencial. Como se carregar a versão antiga de você tivesse se tornado um peso insuportável. E aqui está o que isso realmente significa. Toda vez que você muda de frequência, seu corpo energético precisa se ajustar. É como quando você muda de altitude muito rápido. Seus ouvidos entopem. Você sente pressão. Seu corpo está se adaptando. A mesma coisa acontece quando você muda de linha do tempo. Só que em vez de pressão nos ouvidos, você sente pressão na existência. Você olha para sua rotina e pensa: eu não aguento mais fazer isso do jeito que eu sempre fiz. Você olha para as conversas que antes te interessavam e agora parecem vazias. Não porque você virou arrogante, mas porque sua frequência mudou. E aqui está a parte que ninguém te explica. Frequência não é algo abstrato. Frequência é literal. É a velocidade em que suas células vibram. É a velocidade em que seus pensamentos se formam. É a velocidade em que você processa a realidade. E quando você acelera essa frequência, tudo ao seu redor que vibra mais devagar começa a parecer pesado. Relacionamentos que antes faziam sentido, agora drenam sua energia. Trabalhos que antes te realizavam, agora te sufocam. Ambientes que antes eram confortáveis, agora te irritam sem motivo aparente. E você começa a pensar: será que tem algo errado comigo? Não, não tem nada errado com você. Você só está vibrando numa velocidade diferente. E tudo que não consegue acompanhar essa velocidade vai naturalmente começar a sair da sua vida. Não porque você rejeitou, mas porque não há mais compatibilidade vibracional. É física pura. Água não se mistura com óleo, não porque um seja melhor que o outro. Simplesmente porque as moléculas não se encaixam. Então aqui está o que você precisa fazer com esse primeiro sinal. Para de lutar contra o cansaço. Para de tentar forçar energia para coisas que não vibram mais com você. Esse cansaço é um recado. Ele está dizendo: descansa dessa versão antiga, porque uma nova versão está sendo preparada. E você não consegue carregar as duas ao mesmo tempo. Algo precisa morrer para algo novo nascer. E o que está morrendo agora não é você. É a versão de você que precisava provar, lutar, forçar. A nova versão não precisa de nada disso. Ela opera por ressonância, por alinhamento, por fluxo. Mas para ela emergir, você precisa soltar a antiga. E soltar dói. Por isso o cansaço. Por isso a sensação de que você está acabando. Você não está acabando.
Você está nascendo. De novo. E nascimento nunca foi confortável, mas sempre foi necessário. Respira fundo, porque o próximo sinal é ainda mais perturbador, e você vai reconhecer ele imediatamente. O segundo sinal de que você já entrou na nova linha do tempo é o mais assustador. E eu sei que você já passou por isso. Você começou a perder o interesse por coisas que antes eram a sua vida inteira. Projetos que você perseguia com paixão agora parecem sem sentido. Objetivos que você jurou alcançar agora não te motivam mais. E o pior, você não consegue explicar o porquê. Não aconteceu nada de errado. Ninguém te decepcionou. Nada falhou. Mas algo dentro de você simplesmente desligou. Como se alguém tivesse apertado um botão de reset e apagado toda a importância que aquilo tinha. E isso te assusta. Porque você pensa, se eu não quero mais isso, o que eu quero? E a resposta não vem. Fica só um vazio estranho. Uma sensação de estar flutuando sem direção. Deixa eu te explicar o que está acontecendo de verdade. Quando você muda de linha do tempo, seus desejos mudam junto. Porque desejo não é aleatório. Desejo é informação. É o universo te mostrando para onde você precisa ir naquela frequência específica. Mas quando você muda de frequência, os desejos antigos param de fazer sentido. Não porque você falhou, mas porque eles pertenciam a outra versão sua. Uma versão que não existe mais. Então o que está acontecendo agora não é perda de propósito. É atualização de propósito. Seus desejos antigos estão sendo desinstalados para que novos desejos possam ser instalados. Mas existe um intervalo, um espaço entre o velho e o novo. E nesse espaço você não sente nada, nem desejo, nem motivação, nem empolgação. Só um vazio neutro. E é nesse vazio que a maioria das pessoas entra em pânico. Elas tentam forçar os desejos antigos de volta. Tentam se convencer de que ainda querem aquilo. Tentam reacender uma chama que já se apagou. E quando fazem isso, elas saem da nova linha do tempo e voltam para a antiga. Porque a antiga pelo menos tinha clareza, mesmo que fosse uma clareza limitada. Mas você não pode fazer isso. Você precisa suportar o vazio. Porque o vazio não é ausência. O vazio é preparação. É o universo limpando o espaço interno para que algo maior possa entrar. Pensa assim. Se você quer colocar móveis novos na sua casa, você precisa tirar os móveis velhos primeiro. E por alguns dias, a casa fica vazia. Parece estranha, parece incompleta. Mas você não entra em pânico. Você sabe que é temporário. Você sabe que os móveis novos estão chegando. A mesma coisa está acontecendo dentro de você agora. Seus desejos antigos foram removidos e os novos ainda não chegaram, mas eles estão vindo. E quando chegarem, você vai saber. Porque eles vão vir com uma força que você nunca sentiu antes. Uma clareza absoluta. Uma certeza inabalável. Sem dúvida, sem medo, sem necessidade de validação externa. Você simplesmente vai saber. Então aqui está o que você faz agora. Para de tentar forçar desejo. Para de tentar se motivar artificialmente. Para de tentar resgatar sonhos que já morreram. Aceita o vazio. Respira nele. Habita ele. Porque ele não é o fim. Ele é o intervalo. E no intervalo, tudo está sendo recalibrado. Silenciosamente, profundamente, perfeitamente. E quando a recalibração terminar, você vai se mover. Mas não vai parecer esforço. Vai parecer inevitável. Agora vem o terceiro sinal. E esse aqui vai te arrepiar. Porque você está vivendo ele neste exato momento. O terceiro sinal de que você já foi escolhido pela nova linha do tempo é o mais invisível. E por ser invisível, é o mais perigoso. Porque a maioria das pessoas interpreta ele errado. E quando interpreta errado, sabota o processo inteiro. Você começou a receber sincronicidades em uma frequência absurda. Números repetidos. Conversas que respondem exatamente o que você estava pensando. Pessoas do passado ressurgindo do nada. Oportunidades aparecendo sem você ter feito nada para atrair elas. E no começo isso te empolga. Você pensa,
Finalmente está funcionando. O universo está me ouvindo. As coisas estão se alinhando. Mas aí vem o problema. Você começa a perseguir as sincronicidades. Você começa a procurar sinais em tudo. Você começa a interpretar cada detalhe como mensagem cósmica. E quando faz isso, você sai do fluxo e entra no controle. Bashar explica isso de uma forma muito clara. Ele diz que sincronicidade não é o universo tentando te provar algo. É apenas a realidade te mostrando que você está na frequência certa. É confirmação, não direção. E aqui está a diferença crucial. Quando você está alinhado, sincronicidade acontece naturalmente. Você nem precisa procurar. Elas simplesmente aparecem. E quando aparecem, você reconhece, agradece e continua. Sem apego, sem análise excessiva, sem tentar decifrar o que aquilo significa. Você apenas confia que está no caminho certo. Mas quando você começa a perseguir sincronicidade, você inverte a ordem. Você para de confiar e começa a buscar validação externa o tempo todo. Você acorda e já fica esperando um sinal. Você olha o relógio esperando ver 11h11. Você força conversas esperando ouvir a resposta que confirme o que você quer. E quando o sinal não vem, você entra em dúvida. Você pensa: será que eu saí do caminho? Será que o universo parou de me apoiar? Será que eu fiz algo errado? Não. O universo não parou. Você que começou a procurar no lugar errado. Porque sincronicidade não é prova. Sincronicidade é confirmação. E só confirma quando você já está confiando. Quando você já está agindo. Quando você já está sendo. Pensa assim. Você não dirige olhando só para o GPS. Você dirige olhando para a estrada. E de vez em quando, você olha para o GPS para confirmar que está no caminho certo. Mas se você ficar o tempo todo olhando só para o GPS, você bate. A mesma coisa acontece com sincronicidade. Ela serve para confirmar, não para guiar. Quem guia é a sua frequência interna. É o estado de ser que você escolhe sustentar. É a confiança que você mantém mesmo sem evidência. Então aqui está o que você precisa entender sobre o terceiro sinal. As sincronicidades vão aumentar. Muito. Mas você não pode perseguir elas. Você precisa apenas reconhecer, sorrir internamente, agradecer e continuar confiando. Mesmo quando elas não vierem. Especialmente quando elas não vierem. Porque às vezes o universo te testa. Ele remove os sinais temporariamente. Não para te punir, mas para ver se você confia de verdade. Ou se você só confia quando tem confirmação externa. E aqui está a virada. Quando você consegue confiar sem sinal nenhum, os sinais voltam. Mas agora com uma intensidade diferente. Agora eles vêm como celebração, não como validação, porque você já não precisa mais deles para acreditar. Você já acredita por escolha consciente. E quando você chega nesse nível, tudo muda. Você para de ser dependente do externo e começa a operar puramente do interno. E quando opera do interno, o externo não tem escolha. Ele precisa refletir. Sempre reflete, sem exceção. Respira fundo agora, porque o quarto sinal é o mais incompreendido de todos. E você vai descobrir por que a maioria das pessoas trava exatamente nele. O quarto sinal de que você já entrou na nova linha do tempo é o mais contraditório. E por ser contraditório, é o que mais gera confusão. Você começou a sentir uma paz estranha no meio do caos. Deixa eu explicar melhor. Externamente, nada melhorou. Os problemas continuam. As contas continuam chegando. Os desafios continuam aparecendo. Mas internamente, algo mudou. Você não está mais desesperado. Você não está mais em pânico. Você olha para a situação e sente uma calma que não faz sentido lógico. E isso te confunde. Porque você foi ensinado que se você está calmo, é porque as coisas estão bem. E se as coisas estão mal, você deveria estar ansioso. Mas agora você está vivendo o oposto. As coisas ainda estão indefinidas, mas você está em paz. E aqui está o que isso significa. Você desacoplou seu estado interno da situação externa. Isso é gigante. Bashar chama isso de neutralidade preferencial. Você tem uma preferência, você sabe o que quer.
Mas você não está mais dependente daquilo para se sentir bem. Você escolheu se sentir bem agora, independente do que está acontecendo lá fora. E essa é a chave que muda tudo. A maioria das pessoas vive a vida inteira com o estado interno dependente do estado externo. Se as coisas estão bem lá fora, elas se sentem bem aqui dentro. Se as coisas estão mal lá fora, elas se sentem mal aqui dentro. Elas são reféns das circunstâncias. Mas quando você entra na nova linha do tempo, essa dependência quebra. Você percebe que pode escolher o estado interno independente do que está acontecendo lá fora. E quando você percebe isso, você liberta. Você para de esperar que tudo se resolva para então você ficar em paz. Você escolhe a paz agora. E quando você escolhe a paz agora, algo interessante acontece. O caos lá fora começa a se reorganizar. Não porque você controlou, mas porque você parou de alimentar ele com a sua ansiedade. Pensa assim: imagine que a sua ansiedade é combustível e o caos é fogo. Toda vez que você entra em pânico, você joga combustível no fogo e o fogo cresce. Mas quando você escolhe a paz, você para de alimentar o fogo. E sem combustível, o fogo não tem como crescer. Ele começa a diminuir naturalmente, não instantaneamente, mas inevitavelmente. E aqui está o que a maioria das pessoas faz errado. Elas sentem a paz e logo em seguida, elas se culpam por sentir paz. Elas pensam: eu não deveria estar em paz, eu deveria estar preocupado, eu deveria estar fazendo algo. E quando pensam isso, elas saem da paz e voltam para o caos, porque elas acreditam que preocupação é produtividade, mas não é. Preocupação é desperdício de energia. Você pode agir sem estar preocupado, você pode resolver sem estar ansioso, você pode se mover sem estar em pânico. Na verdade, você age melhor quando está em paz. Porque paz não é passividade, paz é clareza. Quando você está em paz, você enxerga melhor, você decide melhor, você age melhor. Mas quando você está em pânico, você só reage. E reação raramente resolve. Reação só cria mais caos. Então aqui está o que você faz com o quarto sinal. Quando você sentir essa paz estranha no meio do caos, não questiona, não se culpa. Não tenta forçar preocupação para provar que você se importa. Apenas sustenta a paz. Respira nela, habita ela e confia que ela está trabalhando a seu favor. Porque está. Paz não é ausência de solução. Paz é a frequência onde a solução pode emergir. Caos bloqueia a solução. Paz permite solução. Sempre foi assim. E quando você sustenta a paz tempo suficiente, a solução aparece. Não porque você forçou, mas porque você permitiu. E aqui está algo que você precisa gravar. Se você está em paz enquanto tudo ao redor parece estar pegando fogo, você não está alienado. Você está ancorado. E ancoragem é exatamente o que você precisa agora. Porque sem âncora, você é arrastado pela corrente. Mas com âncora, você fica firme. E quando você fica firme, a corrente muda de direção. Ela para de te arrastar e começa a fluir ao seu redor. Isso não é ilusão, isso é física energética. Agora vem o quinto sinal, e esse é o mais definitivo, porque quando você reconhecer ele, você vai saber com certeza absoluta que você já cruzou. O quinto sinal de que você já foi escolhido pela nova linha do tempo é o mais radical. E quando você reconhecer ele, não vai ter mais volta. Você começou a perder pessoas. Não porque você quis, não porque você brigou, mas porque simplesmente não existe mais conexão. Amizades de anos esfriaram do nada. Relacionamentos que pareciam sólidos começaram a rachar. Familiares que sempre estiveram perto agora parecem distantes. E você não fez nada de errado. Você não mudou de personalidade. Você não virou outra pessoa. Mas algo invisível mudou. E esse algo criou uma distância que não dá para explicar com palavras. Você tenta manter contato, tenta ter as mesmas conversas de antes, mas parece forçado, parece vazio, parece que vocês estão falando línguas diferentes. E estão, porque você não está mais vibrando na mesma frequência. E aqui está a parte que dói. Você sente culpa. Você pensa: será que eu estou errado?
Será que eu deveria voltar a ser como eu era antes? Será que eu estou perdendo pessoas importantes por nada? Não. Você não está perdendo por nada. Você está liberando espaço, porque toda vez que você muda de frequência, você muda de campo energético. E nem todo mundo consegue acompanhar. Não porque eles sejam ruins, não porque você seja melhor, mas porque vocês simplesmente não ressoam mais. É como tentar ouvir rádio AM numa frequência FM. Não funciona. Não importa o quanto você tente, a conexão não acontece. E quando você insiste em manter conexões que não ressoam mais, você faz duas coisas. Primeiro, você desperdiça energia tentando sustentar algo que já morreu. Segundo, você bloqueia o espaço para novas conexões que estão tentando entrar. Porque o universo não coloca pessoas novas na sua vida enquanto você ainda está agarrado nas antigas. Ele espera você soltar. E soltar não significa cortar violentamente. Soltar significa permitir que o natural aconteça. Se alguém está saindo da sua vida, deixa sair. Sem drama, sem ressentimento, sem tentar provar nada. Apenas agradece pelo tempo que vocês tiveram e permite que cada um siga na frequência que escolheu. Porque aqui está o que ninguém te disse. Quando você muda de linha do tempo, você também muda de elenco. As pessoas que fazem sentido na linha antiga não fazem sentido na linha nova. E isso não é julgamento, é alinhamento. Cada linha do tempo tem seu próprio grupo de almas. E quando você muda de linha, você muda de grupo. Automaticamente, sem esforço, sem escolha consciente, simplesmente acontece. E no começo, isso assusta. Porque você olha ao redor e percebe que está mais sozinho do que nunca. Mas esse vazio não é solidão. Esse vazio é limpeza. É o universo removendo tudo que não serve mais, para preparar espaço para o que realmente importa. E aqui está o que vai acontecer em breve. Novas pessoas vão começar a aparecer. Pessoas que você nunca imaginou que existissem. Pessoas que falam a sua língua sem você precisar explicar nada. Pessoas que te entendem com um olhar. Pessoas que vibram na mesma frequência que você. E quando essas pessoas chegarem, você vai saber. Porque a conexão vai ser instantânea, sem esforço, sem tentativa. Apenas reconhecimento mútuo. Como se vocês já se conhecessem de outra vida. E talvez vocês se conheçam mesmo. Porque almas que vibram na mesma frequência sempre se encontram. Não por acaso, por ressonância. Então aqui está o que você faz agora com o quinto sinal. Para de tentar segurar quem está saindo. Para de se culpar pela distância que você sente. Para de forçar conexões que não fluem mais. Apenas permite, agradece e confia que o espaço que está sendo aberto será preenchido com algo muito maior. Porque será. Sempre é. Sem exceção. Agora respira fundo, porque você acabou de reconhecer os 5 sinais. E se você reconheceu todos eles, você já sabe a verdade. Você já foi escolhido. Mas existe algo que você ainda precisa entender sobre o que fazer com essa escolha. E é disso que eu vou falar agora. Agora que você reconheceu os 5 sinais, vem a parte que ninguém te prepara. Reconhecer não é suficiente. Você precisa aprender a operar a partir dessa nova frequência. Porque a maioria das pessoas reconhece os sinais, se empolga e depois volta para o padrão antigo. E quando volta, perde tudo. Deixa eu te explicar por quê. A nova linha do tempo não é um lugar que você visita. É um estado que você sustenta. E sustentar é diferente de alcançar. Alcançar você faz uma vez. Sustentar você faz todo dia, a cada pensamento, a cada escolha, a cada reação. Porque a realidade não responde ao que você fez ontem. Ela responde ao que você está sendo agora, neste exato momento. Então aqui está a pergunta que muda tudo. Quem você está sendo agora? Você está sendo a pessoa que confia ou a pessoa que duvida? Você está sendo a pessoa que flui ou a pessoa que força? Você está sendo a pessoa que permite ou a pessoa que controla? Porque essa escolha define literalmente qual linha do tempo você vai experimentar. E você escolhe o tempo todo, sem perceber. Cada vez que você entra em ansiedade, você escolheu a linha antiga. Cada vez que você força um resultado, você escolheu a linha antiga.
Cada vez que você opera a partir do medo, você escolheu a linha antiga. Mas cada vez que você respira e confia, você escolhe a linha nova. Cada vez que você age sem desespero, você escolhe a linha nova. Cada vez que você permite sem controlar, você escolhe a linha nova. E aqui está o segredo que poucos entendem. Você não precisa escolher perfeitamente. Você só precisa escolher mais vezes do que antes. Porque transição não é sobre ser perfeito. É sobre ser consistente. Se antes você escolhia a linha antiga 90% do tempo, agora você escolhe 50%. Depois, 20%. Depois, 5%. Até que escolher a linha nova se torne automático. E quando se torna automático, você nem percebe mais. Você simplesmente vive nela. Naturalmente. Sem esforço. Sem precisar lembrar. Mas até chegar nesse ponto, você vai oscilar. Tem dias que você vai estar completamente alinhado. Tem dias que você vai sentir que voltou para o zero. E aqui está o que você não pode fazer. Você não pode se julgar pela oscilação. Oscilação faz parte. É assim que o sistema nervoso se ajusta. Você sobe, você desce, você sobe de novo. E cada vez que você sobe um pouco mais alto. Até que o ponto mais baixo de hoje seja mais alto que o ponto mais alto de antes. E quando isso acontece, você cruza de vez. Mas enquanto você está oscilando, tem algo que você precisa fazer. Você precisa ancorar. E ancorar significa ter um ponto fixo interno, que não muda com as circunstâncias externas. Pode ser uma frase, pode ser uma respiração, pode ser uma imagem mental, pode ser uma sensação no corpo. Qualquer coisa que te traga de volta para o centro, para o estado de confiança, para o estado de paz, para o estado de certeza. E toda vez que você perceber que saiu, você volta para a âncora, sem julgamento, sem culpa, apenas volta, como se fosse um músculo. Quanto mais você treina, mais forte fica. Quanto mais você ancora, mais rápido você retorna, até que retornar se torna instantâneo. E quando se torna instantâneo, nada externo te tira mais do centro. Você pode estar no meio do furacão e continuar em paz, porque você aprendeu a sustentar o estado independente da situação. E quando você aprende isso, você se torna imparável. Não porque nada te afeta, mas porque você sabe voltar. Sempre sabe voltar. E aqui está a virada que muda tudo. Quando você sustenta a nova frequência tempo suficiente, a realidade externa não tem escolha. Ela precisa se reorganizar. Precisa trazer pessoas novas. Precisa trazer oportunidades novas. Precisa trazer experiências novas, porque a realidade é um espelho, e ela só reflete a frequência que você emite de forma consistente. Não a frequência que você emite por 5 minutos, mas a frequência que você sustenta por dias, por semanas, por meses. Essa é a frequência que se manifesta. Então para de esperar resultados instantâneos. Para de achar que porque você escolheu uma vez, tudo deveria mudar imediatamente. Escolhe de novo, e de novo, e de novo. Até que escolher a nova frequência se torne quem você é. Não o que você faz, quem você é. E quando se torna quem você é, a manifestação é automática, inevitável, permanente. Agora vem algo que você precisa saber sobre o tempo, porque o tempo funciona diferente na nova linha do tempo. E entender isso vai mudar a forma como você espera. Aqui está algo que vai explodir a sua cabeça. O tempo na nova linha do tempo não funciona de forma linear. Deixa eu explicar o que isso significa na prática. Na linha antiga, você foi treinado para acreditar que esforço mais tempo igual resultado. Quanto mais você trabalha, mais você conquista. Quanto mais você tenta, mais perto você chega. E isso faz sentido na lógica tridimensional. Mas a nova linha do tempo não opera em lógica tridimensional. Ela opera em lógica quântica. E na lógica quântica, resultado não depende de tempo. Depende de alinhamento. Você pode passar anos tentando alcançar algo e nunca chegar. Ou você pode alinhar a frequência e a coisa aparecer em dias, sem esforço, sem luta, sem tempo de preparo, simplesmente aparece, porque estava esperando você na frequência certa.
e você acabou de sintonizar. Então aqui está o que você precisa parar de fazer. Para de medir progresso por tempo. Para de pensar: já faz 3 meses e nada mudou. Para de achar que porque demorou, você está fazendo errado. Tempo não é a régua. Alinhamento é a régua. E alinhamento pode acontecer num segundo, ou pode levar meses para estabilizar. Depende de quanto tempo você leva para parar de resistir. Porque aqui está a verdade dura. O que bloqueia a manifestação não é falta de tempo, é resistência. Toda vez que você duvida, você resiste. Toda vez que você entra em pânico, você resiste. Toda vez que você força, você resiste. E resistência cria atrito. E atrito desacelera tudo. Mas quando você para de resistir, quando você apenas confia e permite, o atrito desaparece. E sem atrito, as coisas acontecem rápido, absurdamente rápido, de uma forma que a mente linear não consegue entender. Você vai acordar um dia e perceber que tudo mudou, não gradualmente, de uma vez. Como se alguém tivesse trocado o cenário da sua vida enquanto você dormia. E você vai olhar para trás e pensar: como isso aconteceu tão rápido? Aconteceu rápido porque você parou de atrasar. Você parou de resistir. Você parou de bloquear. E quando você para de bloquear, o universo não precisa mais esperar você. Ele pode entregar imediatamente. Então aqui está o que você faz com essa informação. Para de contar dias. Para de marcar calendário esperando que algo mude numa data específica. Para de medir progresso por quanto tempo passou. Mede progresso por quanto você mudou internamente. Você está mais em paz hoje do que ontem? Você está confiando mais hoje do que semana passada? Você está resistindo menos hoje do que mês passado? Se a resposta é sim, você está progredindo, mesmo que nada tenha mudado lá fora ainda. Porque mudança interna sempre vem antes de mudança externa, sempre, sem exceção. E aqui está algo que você precisa aceitar. O universo não tem pressa, mas também não atrasa. Ele entrega no tempo exato, não no seu tempo, no tempo dele. E o tempo dele é sempre perfeito, mesmo quando parece atrasado. Porque às vezes você precisa de mais preparo interno antes de receber o externo. E o universo sabe disso, mesmo quando você não sabe. Então ele segura a entrega até você estar pronto de verdade. Não pronto na superfície, pronto na raiz. E quando você está pronto na raiz, a entrega acontece. E quando acontece, você percebe que valeu cada segundo de espera. Porque você não estava esperando, você estava sendo preparado. E preparação nunca é tempo perdido. É tempo investido. Agora vem algo que vai mudar a forma como você lida com frustração. Porque frustração não é o que você pensa que é. Na verdade, frustração é um sinal. E esse sinal está tentando te dizer algo crucial. Algo que, se você entender, vai acelerar tudo. Vou te mostrar o que é. Mas antes, respira fundo. Porque o que vem agora vai desafiar tudo o que te ensinaram sobre paciência. Frustração não é sinal de que você está falhando. Frustração é sinal de que você ainda está tentando controlar o como. Deixa eu desmontar isso para você. Toda vez que você sente frustração, é porque você tinha uma expectativa de como as coisas deveriam acontecer. E a realidade não seguiu aquele roteiro. Você esperava que a oportunidade viesse de um jeito. Veio de outro. Você esperava que a pessoa reagisse de uma forma. Reagiu de outra. Você esperava que o resultado aparecesse num timing. Apareceu noutro, ou nem apareceu ainda. E aí vem a frustração. Mas aqui está o que você precisa entender. Frustração é resistência disfarçada. É você dizendo para o universo: eu sei melhor que você. Eu sei como isso deveria acontecer. Eu sei quando isso deveria acontecer. E o universo olha para você e pensa: tá bom, então tenta do seu jeito. E quando você tenta do seu jeito, trava tudo. Porque o seu jeito é limitado. O seu jeito só consegue enxergar 3 opções, mas o universo tem 300. O seu jeito só conhece as portas que você já viu. Mas o universo conhece portas que você nem sabia que existiam.
Então, quando você insiste no seu jeito, você bloqueia o jeito dele. E o jeito dele é sempre melhor, sempre mais rápido, sempre mais preciso. Mas você precisa soltar o controle para ele poder agir. E soltar o controle não significa ficar passivo, significa agir sem apego ao resultado. Significa fazer a sua parte sem exigir que a realidade faça a parte dela do jeito que você imaginou. Porque aqui está a verdade. Você não sabe o melhor caminho. Você acha que sabe, mas não sabe. Porque você só consegue ver com base no que você já viveu. Mas o que você quer está numa frequência que você ainda não viveu. Então o caminho para chegar lá é um caminho que você não conhece. E tentar forçar um caminho conhecido para chegar num destino desconhecido não funciona. Nunca funcionou. Nunca vai funcionar. Então aqui está o que você faz quando a frustração aparecer. Você para, respira e pergunta: onde eu estou tentando controlar? Onde eu estou insistindo que as coisas aconteçam do meu jeito? Onde eu estou bloqueando o fluxo porque não estou gostando da forma como ele está vindo? E quando você identificar, você solta. Conscientemente, você fala: universo, eu não sei o melhor caminho. Então eu confio no seu, me mostra, me guia. Eu sigo. E quando você faz isso de coração aberto, algo muda. A frustração dissolve, porque você parou de lutar contra a corrente e começou a fluir com ela. E aqui está o que acontece quando você flui. Portas que estavam trancadas se abrem. Pessoas que estavam invisíveis aparecem. Soluções que você nunca imaginou surgem do nada, porque você parou de bloquear. Você parou de exigir que fosse de um jeito específico e permitiu que fosse do jeito certo, mesmo que o jeito certo não faça sentido agora. Confia. Faz sentido depois. Sempre faz. Agora tem algo que você precisa saber sobre ação. Porque muita gente confunde permitir com não fazer nada. E não é isso. Permitir não é passividade. Permitir é ação consciente. É você agir quando sente o impulso interno. Não quando a mente diz que deveria, mas quando algo dentro de você diz: agora. E aqui está a diferença. Ação vinda do medo é forçada. Ela vem com tensão, com urgência, com desespero. Ação vinda do alinhamento é fluida. Ela vem com leveza, com certeza, com naturalidade. Você simplesmente se move, sem questionar, sem hesitar. Porque não é a mente decidindo, é a frequência guiando. E quando a frequência guia, você sempre chega no lugar certo, no momento certo, com as pessoas certas, sem esforço, sem luta, sem precisar convencer ninguém de nada. As coisas simplesmente se encaixam, como se sempre devessem ser assim. E era para ser assim. Só que você estava tentando encaixar do seu jeito e travava. Agora você aprendeu. Você solta. Você confia. Você age quando é hora e descansa quando não é. Sem culpa, sem ansiedade, sem medo de estar perdendo tempo. Porque você não está perdendo tempo. Você está andando no tempo certo. E o tempo certo nunca falha. Agora vem algo que você precisa integrar. Algo que vai mudar a forma como você vê os obstáculos. Porque obstáculo não é o que parece. Na verdade, obstáculo é redirecionamento. E quando você entende isso, você para de lutar. E começa a observar. Toda vez que algo não funciona do jeito que você planejou, você interpreta como fracasso. Mas não é. É redirecionamento. O universo está te dizendo: não é por aqui, não nesse timing, não com essa pessoa, não dessa forma. E você tem duas escolhas. Você pode lutar contra o redirecionamento e insistir no caminho que travou. Ou você pode aceitar o redirecionamento e confiar que existe outro caminho melhor. A maioria escolhe lutar, porque lutar dá a ilusão de controle. Você sente que está fazendo algo. Você sente que está tentando. Mas lutar contra redirecionamento é lutar contra o próprio fluxo da sua vida. E quando você luta contra o fluxo, você se cansa. Você se frustra. Você começa a duvidar de tudo. Mas quando você aceita o redirecionamento, algo diferente acontece. Você relaxa. Você para de forçar. E nesse relaxamento,
você percebe algo, uma porta que você não tinha visto antes, uma ideia que não tinha chegado, uma pessoa que não estava no radar. Que você pensa, por que eu não vi isso antes? Você não viu porque estava ocupado tentando abrir a porta errada. Mas agora que você soltou, você pode enxergar. E o que você enxerga é sempre melhor do que o que você estava forçando. Sempre. Então aqui está a nova forma de interpretar obstáculo. Quando algo não flui, não force. Quando algo trava, não insista. Quando algo fecha, não arromba. Apenas para, respira e pergunta: para onde estou sendo redirecionado? O que eu não estou vendo ainda? Qual porta está se abrindo enquanto eu insisto na que fechou? E quando você faz essa pergunta com honestidade, a resposta vem, nem sempre na hora, mas sempre no tempo certo. E quando vem, você percebe que o obstáculo não estava bloqueando você. Estava protegendo você de seguir num caminho que ia te levar para o lugar errado, ou para o lugar certo no tempo errado. E aqui está algo que ninguém fala. Timing errado é tão prejudicial quanto o caminho errado. Você pode estar indo para o lugar certo, mas se você chegar cedo demais, não vai funcionar. Porque as outras peças ainda não estão prontas, as outras pessoas ainda não chegaram, as outras condições ainda não se alinharam. Então, o universo segura você. Não para te punir, para te proteger de desperdiçar energia num timing que não vai sustentar o resultado. E quando o timing certo chega, você sabe. Porque tudo flui, sem esforço, sem resistência, sem precisar convencer ninguém. As coisas simplesmente acontecem. E você só precisa acompanhar. Então para de brigar com o que não flui. Para de insistir no que trava. Para de tentar forçar a abertura onde o universo está fechando. Confia no redirecionamento, mesmo quando não faz sentido, mesmo quando parece que você está perdendo. Você não está perdendo, você está sendo guiado. E a orientação do universo é sempre precisa, sempre perfeita, sempre a favor de você, mesmo quando parece o contrário. Agora tem algo que você precisa aceitar sobre solidão, porque solidão faz parte da transição. E a maioria das pessoas interpreta solidão como abandono, mas não é. Solidão é recalibração. É o universo te dando espaço para você se encontrar sem interferência externa. Porque enquanto você está cercado de vozes, você não consegue ouvir a sua própria voz. Enquanto você está cercado de opiniões, você não consegue acessar a sua própria verdade. Enquanto você está cercado de energia alheia, você não consegue sentir a sua própria frequência. Então o universo afasta todo mundo, temporariamente, para você ter espaço para se ouvir, para se sentir, para se conhecer de novo, porque a versão que está nascendo em você agora é diferente da que existia antes, e você precisa de tempo sozinho para integrar essa nova versão, sem julgamento externo, sem pressão social, sem precisar explicar para ninguém o que você está sentindo, porque às vezes você nem sabe explicar. Você só sente que algo está mudando. E isso é suficiente. Você não precisa entender tudo. Você só precisa permitir. Então, se você está se sentindo sozinho agora, não entra em pânico. Não tenta preencher o vazio com qualquer coisa. Não volta para conexões que já não fazem mais sentido só para não sentir solidão. Habita a solidão. Respira nela. Usa ela. Porque ela não é vazia. Ela está cheia, cheia de você, e você precisa desse tempo com você mesmo, para lembrar quem você é sem a influência de ninguém, para sentir o que você quer sem a opinião de ninguém, para escolher quem você vai ser sem a aprovação de ninguém. E quando você faz isso, quando você se encontra de verdade, a solidão acaba. Não porque alguém chegou, mas porque você parou de se sentir sozinho. Você se sente completo. E quando você se sente completo, as pessoas certas começam a aparecer. Naturalmente, sem você precisar procurar. Elas simplesmente ressoam com quem você se tornou. E a conexão é profunda, real, sustentável. Agora vem a parte final. A parte que define se você vai sustentar a nova linha do tempo ou voltar para a antiga. Presta atenção.
porque isso aqui é decisivo. Aqui está a única coisa que define se você vai sustentar a nova linha do tempo ou não. Consistência interna. Não consistência de ação. Consistência de estado. Você pode fazer tudo certo externamente. Pode meditar todo dia. Pode afirmar. Pode visualizar. Pode agir. Mas se internamente você continua operando a partir do medo, nada muda. Porque a realidade não lê o que você faz. Ela lê o que você é. E o que você é se revela no estado que você sustenta quando ninguém está olhando. No pensamento que você escolhe quando está sozinho. Na reação que você tem quando algo dá errado. Na frequência que você emite quando nada está funcionando. É ali que a verdade aparece. E é ali que o universo mede. Então, aqui está a pergunta final. Quando tudo parece estar desmoronando, qual estado você escolhe? Pânico ou confiança? Quando nada está funcionando do jeito que você esperava, qual frequência você emite? Desespero ou paz? Quando as pessoas saem, quando as portas fecham, quando tudo fica silencioso, quem você decide ser? A vítima ou o criador? Essa escolha define tudo, literalmente tudo. Porque você pode ter todos os sinais, pode reconhecer que foi escolhido, pode sentir que está transitando, mas se na primeira dificuldade você volta para o medo, você volta para a linha antiga, automaticamente, porque frequência é magnética. Ela te puxa para a linha do tempo correspondente, medo te puxa para a linha do esforço, confiança te puxa para a linha do fluxo e você escolhe a cada segundo, não uma vez, a cada segundo. Então aqui está o que você faz agora. Você para de esperar que tudo mude para você então confiar. Você inverte. Você confia agora, mesmo sem evidência, especialmente sem evidência. Porque evidência é o resultado da frequência, não a causa. Você cria a frequência primeiro. E a evidência aparece depois, sempre depois, nunca antes. E aqui está o teste final. Você consegue sustentar a frequência da nova linha do tempo, mesmo quando a realidade externa ainda está mostrando a antiga? Você consegue ser abundante internamente, mesmo quando a conta está no vermelho? Você consegue ser amado internamente, mesmo quando está sozinho? Você consegue ser realizado internamente, mesmo quando nada se concretizou ainda? Se você consegue, você já cruzou. Se você não consegue, você ainda está oscilando. E tudo bem oscilar. Só não desiste, porque cada vez que você escolhe a nova frequência, você fortalece ela. E cada vez que você fortalece, fica mais fácil sustentar, até que sustentar se torna natural. E quando se torna natural, a transição está completa. Você não está mais tentando entrar na nova linha do tempo. Você já vive nela, permanentemente. E tudo ao seu redor reflete isso. As pessoas mudam, as oportunidades mudam, as experiências mudam. Tudo muda, porque você mudou. Não no discurso, na frequência. E frequência é a única coisa que o universo reconhece. Então agora você sabe, você foi escolhido. Não por sorte, por ressonância, porque algo em você começou a vibrar diferente e essa vibração te trouxe até aqui. Para reconhecer, para integrar, para sustentar. E se você chegou até o final deste vídeo, você já sabe o próximo passo. Não é assistir mais conteúdo, não é buscar mais confirmação. O próximo passo é aplicar. É escolher o estado agora e sustentar. Mesmo quando tudo diz para você voltar, você não volta, você sustenta. E enquanto você sustenta, a nova realidade se organiza ao seu redor. Silenciosamente, perfeitamente, inevitavelmente. Mas tem algo que você ainda não descobriu sobre essa transição. Algo que só fica claro quando você aplica tudo isso na prática por alguns dias. Um padrão oculto que muda completamente a velocidade da manifestação. Explore os outros vídeos do canal, porque o que você acabou de aprender aqui é só o começo. O que vem depois é o que acelera tudo.